Uma boa noite, meus amados irmãos e irmãs. Somos agradecidos ao Senhor por nos permitir, mais uma vez, estar aqui, debaixo do seu santo nome, e que Ele possa ter todo o seu lugar através da sua palavra. Vamos abrir as nossas Bíblias aqui no livro do profeta Daniel, no capítulo 3. Daniel capítulo 3 diz: O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, tesoureiros, magistrados, conselheiros, todos os oficiais da província, para que viesse a consagração da imagem. Versículo 5. No momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita, de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que se não prostrar e não adorar será, no mesmo instante, lançado na fornalha de fogo. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante, se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. A uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque, Abednego, estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantastes. Vamos orar. Amado Deus, querido Pai, é no grande nome de Jesus que nos encontramos mais uma vez, confiados na tua misericórdia, confiados que estamos aqui porque tuas boas mãos nos reuniu. O Senhor nos trouxe até aqui para falar face a face. E nós queremos sentir a tua face na tua palavra, Senhor. Tua face de amor, tua face de cuidado. Somente pelo poder da tua face nós podemos ser transformados. Porque tua face é transformadora. Ajuda-nos, Senhor. Que a tua palavra flua da tua face para nós. Em nome de Jesus. Pois bem, meus amados irmãos e irmãs, o Senhor tem nos levado a meditar aqui nesses textos, nessa história, que mostra a nossa realidade espiritual, o atual momento que nós estamos vivendo. Como precisamos dessa exortação. Porque acredito que todos nós temos absoluta certeza que vivemos uma hora crucial da nossa geração, ou dentro da nossa geração. E aqui, nessa história, vemos que o grande império do mundo daquele tempo, a Babilônia, e o seu poderoso rei, Nabucodonosor, era o centro do mundo. E no capítulo 2, como vimos ontem, Nabucodonosor teve um sonho, e Daniel trouxe a revelação e a interpretação. E talvez movido por essa soberba, ele levantou essa estátua, ele reuniu todas as pessoas proeminentes do seu governo, do seu grande império, para que estivesse ali, para que pudessem prostrar e adorar os seus deuses e aquela estátua.
ele obteve a informação que havia no seu reino homens que não prostravam, que não adoravam, que não aceitaram toda aquela condição imposta, por uma única razão, é claro. Eles adoravam ao Deus dos céus. A história conta que Nabucodonosor ficou furioso. Ele mandou aquecer 7 vezes mais aquela fornalha. Tomou os homens mais fortes do seu exército e tomou aqueles 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, e os lançou vivos dentro daquela fornalha. Porque aqueles homens se recusaram a se prostrar diante daquela imagem e também a servir os seus deuses. Nós sabemos que, para a surpresa de Nabucodonosor e de todos que estavam ali, aqueles homens, eles foram colocados em um lugar de comunhão e não de destruição. O céu se abriu sobre aquela fornalha. E aquele que prometeu passar conosco pelo fogo, ele foi ali. E Nabucodonosor pôde ver com seus próprios olhos que não havia 3, porém 4. E o mais surpreendente é que ele viu que o 4º homem, aquele 4º que estava ali, ele tinha uma figura, uma aparência de um filho de deuses. Não sabemos por quais razões Nabucodonosor fez essa afirmação, mas aquela 4ª figura dentro da fornalha, que estava escondido por todas aquelas brasas, ou seja lá o que for, que ele não pôde ver nitidamente. Porém, o certo é que Nabucodonosor ficou assombrado com o que viu. E aqueles homens foram guardados. Ah, meus irmãos, eu sei que muitos servos de Deus morreram em fornalhas, morreram em arenas. Muitos foram martirizados. E eu não tenho como explicar para vocês por que Deus permitiu. Eu não tenho como explicar. A única razão que me vem ao coração é que, se Deus faz isso, Ele faz para um propósito de instrução. Ele faz para um propósito didático para nós. Não é para dizer para mim e para você que nós seremos preservados do fogo, da fornalha, da perseguição, seja o que for. É para nos dizer que não importa a situação, Ele estará conosco. E eu acredito também que aqui, mais do que nunca, o grande Deus, o nosso Pai, que soprou essa história e nos deu este livro, ele nos leva a meditar de uma maneira tão surpreendente, dentro de um quadro profético, que agora essa história passa a ter mais sentido. Essa história única faz parte deste sopro divino da sua palavra. Então, você olha e vê que houveram tantos mártires, tantos cristãos que foram queimados em fogueira, em fornalhas. Porém, Deus escolheu justamente esses 3 para compor a sua palavra. Então aqui nós temos uma história que é parte da palavra de Deus para nós. Então por que está registrado aqui? Porque é a palavra de Deus para nós. Então o que nos surpreende aqui não é o acontecimento em si. É que aqui está uma mensagem. É a mensagem, não é a história, é a mensagem. Então ontem nós pudemos ver que o capítulo 13 do livro de Apocalipse, ele está em harmonia com essa história. E lá no capítulo 13, nós vamos ver que a primeira parte dele tem a ver com o capítulo 2, assim como esse capítulo, ele também está, de alguma forma, ligado ao capítulo 2 do livro de Daniel. Então o capítulo 13 de Apocalipse vai nos falar de 2 bestas. A primeira besta é o anticristo, a segunda é o falso profeta. O anticristo nos fala de um governo mundial que vai assolar este mundo, através de um grande sistema. Nós sabemos que o sistema, o espírito e a pessoa
São as três partes que compõem aquilo que nós entendemos como anticristo. O que deve chamar a atenção, especialmente a nossa atenção, é o lado espiritual do que diz respeito ao assunto do anticristo. A sutileza, o engano, a religiosidade, o espiritualismo, todas essas coisas compõem esta terrível figura do livro de Apocalipse. E ontem nós pudemos ver também, percorrendo este livro, quantas vezes esta palavra imagem, adoradores da besta, adoradores da sua imagem, isto é, aqueles que se curvam, aqueles que estão sendo dominados, aqueles que estão sendo atraídos, distraídos para serem destruídos com esta imagem. Então o que nós estamos vendo aqui não é história, é profecia. E se é profecia, é para o nosso encorajamento. As profecias bíblicas, elas têm como finalidade o nosso encorajamento espiritual. Nenhum cristão pode se sentir intimidado pelas profecias. Pelo contrário, eles precisam se sentir encorajados, fortalecidos, animados. A nossa geração, como vimos ontem, tomando aqueles dois textos, Efésios 2:6, Efésios 6:12, a nossa batalha, a nossa posição, a nossa condição hoje, posição e condição, ela é espiritual nos lugares celestiais. Porém, também é nos lugares celestiais que nós estamos enfrentando a verdadeira batalha. Porém, isso tem que ter um significado a mais do que aquilo que você lê. O Espírito Santo precisa nos mostrar algo a mais. E nós vimos ontem, durante aquelas jornadas do deserto, Israel teve duas grandes batalhas até Canaã. Ali em Refidim, contra os amalequitas, e depois em Rimon Pérez, no capítulo 14, nós vimos também essa história, quando eles tiveram que lutar contra inimigos e eles foram derrotados. Primeiro, venceram por meio da fé e da oração. E segundo, foram derrotados por causa do ego. Primeiro, eles lutaram contra a carne. Segundo, eles lutaram contra o ego. Sim, esta é uma instrução, é uma didática do Espírito Santo, para nos mostrar que durante a nossa vida cristã, nós temos que ascender, nós temos que crescer. Esse foi o nosso assunto de hoje de manhã. A nossa vida cristã ascensional. A questão é que muitos irmãos, muitos que dizem ter nascido de novo, preferem viver o comodismo espiritual. Não tem avanços, não tem crescimentos. Crescimento, avanços, envolve responsabilidade. Esses são sinais evidentes de maturidade. E o que nós vimos é que, no momento que eles entraram em Canaã, aí eles tiveram que lutar contra 31 reis, impérios, inimigos. E todos foram vencidos. Então, quando você chega na plenitude dessa maturidade espiritual, aí você vai ver a verdadeira guerra. É o que nós estamos vendo hoje. Nós podemos dizer, estamos no limiar de Canaã, da nossa Canaã celestial. Agora, irmãos, estamos vendo a verdadeira batalha. Uma batalha como nunca havíamos enfrentado. Uma batalha que ela nos afronta, nos confronta, os seus dardos, suas sutilezas, seus métodos. Tudo que o inimigo se utiliza hoje nos faz parecer pequenos demais, insignificantes demais. A força que o inimigo usa, o poder das suas artimanhas, é algo que aparentemente não temos condições de vencer. Porém, o que é encorajador é você ler Apocalipse e aqui você encontra, sim, os que vão vencer. A grande notícia, a coroa das boas novas, daquilo que Cristo começou no Calvário, é que nós venceremos pelo sangue do Cordeiro. Nós venceremos. Nós vamos ver isso de maneira muito clara, talvez amanhã à noite. A igreja vista do ponto de vista do livro de Apocalipse, pegando todos esses capítulos. E aí nós vamos ver a igreja. Então, meus irmãos e irmãs, é por isso que nós somos encorajados pelo Senhor.
a não nos prostrar diante dessa imagem. O que é essa imagem? O que significa para nós hoje essa imagem? Aquilo que Nabucodonosor levantou. E ele não teve força, não teve poder, ele não teve nenhuma capacidade da sua autoridade de convencer aqueles 3 jovens que eles deveriam prostrar, que eles deveriam se render, que eles deveriam se conformar, que eles deveriam aceitar aquela imagem. Nabucodonosor, ele se sentiu completamente enfraquecido diante da firmeza daqueles 3 jovens. E aqueles jovens deixaram bem claro para Nabucodonosor: se o nosso Deus quiser nos livrar, Ele nos livrará das tuas mãos. Porém, se Ele não quiser e nós tivermos que morrer queimado, mesmo assim, nós não adoraremos aos teus deuses e nem nos curvaremos à imagem que levantasses. É com esses que Deus está falando nessa hora. É com essa igreja que o Senhor está falando nessa hora. É a igreja que está aqui para manter o testemunho da vitória do Calvário. Esta é a nossa vitória, a vitória do Calvário. O nosso general, ele foi à nossa frente. Ele abriu um vivo e novo caminho. E hoje eu e você, com ousadia, podemos entrar. Amém. Hoje nós podemos viver esse mundo cercado de toda forma de sutileza por meio de tecnologias, por meio deste mundo virtual. Hoje nós podemos viver toda esta geração, vendo todas as opressões que o inimigo tem realizado, tem feito, todas as dificuldades, todas as distrações, todas as atrações. Hoje nós podemos viver a vida cristã, olhando para todos os lados, vendo tanta injustiça, tanta imoralidade, tanta perversidade, tanta perniciosidade. Hoje, como igreja, podemos ver tantos enganos, podemos ver tanta apostasia, vendo tantos irmãos retrocedendo, tantos irmãos esfriando. Mesmo assim, nós seguiremos em pé e não nos curvaremos, porque a nossa hora está chegando. Aquele momento triunfante em que ouviremos o soar da trombeta de Deus, onde os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os vivos, seremos arrebatados, e encontraremos com eles nos ares, e partiremos para ver a face do nosso Senhor. Então, irmãos, vale a pena. Vale a pena. Eu não sei qual é a luta que você está passando. Eu não sei qual é o problema que você tem, mas eu sei os que eu tenho, as nossas limitações. Mas eu digo para vocês, mesmo assim ainda somos o povo mais feliz dessa terra. Ainda somos. O mundo luta para tirar o nosso tempo. O mundo luta. Satanás usa todas as artimanhas para nos esgotar espiritualmente, fisicamente, emocionalmente. Mas nós ainda estamos aqui. E como o nosso irmão leu, o nosso Deus, Ele veio falar conosco face a face. Que alegria, irmãos. Que alegria. Que alegria para nós ver que jovens, eles eram como que os únicos. Quando você estuda a história dos judeus da Babilônia, sabe o que é que você descobre? Você descobre que ali eles ficaram de forma tão confortável. Eles começaram a viver os desafios da fé dentro de uma cultura completamente diferente de tudo aquilo que eles haviam herdado como herança dos patriarcas. Então, quando você estuda a história da igreja na Babilônia, ou do povo de Israel na Babilônia, que é uma figura da igreja no mundo hoje, você vai perceber que ali eles estavam debaixo da segurança daquele governo, daquele império. Aquele povo que entrou cativo e agora estavam ali. No tempo do capítulo 6 do livro de Daniel, havia aproximadamente 800 mil judeus na Babilônia. E ali eles estavam confortáveis,
felizes. Quando veio o testemunho de Deus, reivindicado pela oração de Daniel, no capítulo 9, para que Deus pudesse cumprir sua palavra que ele havia profetizado através de Jeremias, sobre aqueles 70 anos de cativeiro. Sabe o que acontece, irmãos? Um número muito pequeno, de aproximadamente 50 mil judeus se levantaram para restaurar a casa de Deus. É importante você saber isso. Porque quando você olha aqueles 3 jovens em pé, pode aqui nós podemos deduzir que havia muitos judeus que estavam se curvando àquela imagem. Muitos judeus que ficaram ali diante daquela imagem, reverenciando. Mas aqueles 3 jovens não. Irmãos, é isso que o Senhor está mostrando para nós. Muitos estão apostatando. Muitos estão sendo dominados pelos enganos desse mundo. Porém, a luz de Deus ainda, ela procede do seu trono na sua palavra. Irradia sobre o nosso coração. Então nós estamos aqui, sendo visitados pelo Senhor através da sua palavra. E que você possa amar o falar de Deus a cada dia. Nós vivemos uma era chamada a era do narcisismo digital. Esta é uma maneira que Satanás tem usado para poder ganhar os nossos afetos, ganhar a nossa vida. A era do narcisismo digital. Você conhece a história de Narciso, aquele homem viril que não era capaz de amar ninguém a não ser ele mesmo. Ele foi amaldiçoado pela deusa Nêmesis. E ele passou a ter uma compulsão por si mesmo. Então, a história, a mitologia vai nos mostrar que, certa feita, ele olhava para um poço, ele via a sua imagem refletida naquele poço. Sabe o que ele fez? Ele pulou naquele poço e morreu afogado. Assim, irmãos, é o que Satanás está fazendo. Me perdoe contar uma história secular, sem vida, mas para poder despertar em nós uma reflexão. Como Satanás hoje está roubando os nossos afetos. E aí, consequentemente, ele rouba o nosso tempo, os nossos valores espirituais, domina a nossa mente, controla os nossos sentimentos e começa a ditar para você inconscientemente o que e como você deve viver, o que você deve fazer, o que você deve comprar, como você deve se comportar. Com isso, ele está roubando a sua identidade celestial. Nós estamos perdendo a nossa identidade celestial. Por quê? Porque nós vivemos num mundo onde nós amamos as replicações de nós mesmos. O grande Deus da nossa cultura moderna hoje, e é o produto que mais vende, sabe qual é? O eu mesmo. Eu mesmo é o grande Deus da nossa geração. Esse eu mesmo, ele é tão amado, que nós somos capazes de ficar o tempo todo preocupado com quantas curtidas, quantas pessoas estão nos vendo. E aí você parte para um mundo mais profundo dessa realidade virtual, onde você cria os seus avatares, sua história. E dentro deste mundo metaverso, você passa a ser aquilo que você naturalmente não tem condições de ser. E você sonha ter, fazer e viver. E aí você constrói o seu mundo paralelo. Esse tipo de poder, ele é tão sedutor, ele é tão maligno, porém é uma malignidade que se veste de brilho, de beleza, de uma falsa riqueza, de uma falsa intimidade, de uma falsa realidade, porém que produz um efeito que os cientistas ainda não conseguiram entender, a neurociência não conseguiu ainda explicar, porém estão debruçados sobre isso, que vai recair sobre a próxima geração. Mas o que nós temos em nossa geração, que é resultado dos efeitos em um potencial muito menor, de 10, 20 anos atrás, nós estamos vendo hoje o maior suicídio entre jovens, entre adolescentes. E as crianças adultizadas
e os adultos infantilizados. Isso também reflete no mundo espiritual. Estamos vendo uma terrível apostasia, uma banalização do sagrado. Irmãos, isso aqui é simplesmente um pequeno detalhe de toda essa complexidade que envolve o nosso mundo neste atual momento que nós estamos vivendo. A necessidade de um profundo discernimento espiritual, para que nós venhamos nos desvencilhar dos caminhos tortuosos, pantanosos, do engano, da mentira, que Satanás está com uma extraordinária habilidade de engano, de perversidade, que é o que vemos aqui sobre o falso profeta no capítulo 13 do livro de Apocalipse. A maneira como ele vai nos seduzir para adorar e servir o anticristo. Hoje, existe sim, irmãos, uma igreja anticristo aqui na terra. Tudo que ela fala de Cristo é hipocrisia e dissimulação. Tudo que ela canta de Cristo não é porque ele é o centro, é porque ele é o produto, ele é o objeto, ele é o objeto da atração. Ele não é o motivo central da adoração, porém da atração, da sedução. E o que está por detrás disso não é o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, é o Espírito do anticristo. Lembra? O Espírito, o sistema e a pessoa. Essa trindade está trabalhando hoje. João falava do Espírito do anticristo nos seus dias. E esse Espírito está hoje trabalhando de uma forma perversa, maligna, sutil, ardilosa, para nos enganar. Como eu disse, nos atrair, nos distrair e nos destruir. Então nós não podemos viver este momento como se nós estivéssemos num jardim de infância, num parque de diversão. Nós estamos, como Josué, nos limiares de Canaã, e nós estamos lutando contra os nossos piores inimigos. Nunca, escute bem, nunca a igreja do Senhor enfrentou inimigos como ela está enfrentando hoje. Se você estuda, ou já estudou e conhece a história da igreja, lembre-se, estude se você não estudou. Se você estudou, lembre-se, quantas perseguições se levantaram contra a igreja. Quantos inimigos vieram para poder destruir, apagar toda a história da igreja. O inimigo hoje usa uma força. É uma força de atração. Ele vai atraindo a igreja. Vai atraindo o povo de Deus. Vai destruindo ou distraindo. Vai mudando a sua vocação, seu testemunho, sua identidade, seu chamamento, sua vocação. E depois os destrói. Irmãos, eu estou falando sério. Eu estou vindo agora de uma conferência onde eu estive com alguns irmãos e pude ouvir de presbíteros ali de algumas localidades, que em sua cidade, um irmão me disse assim, na nossa capital, comunidades que tinham 1.500 membros, hoje reúnem 200 pessoas. Irmãos, tem que me dizer assim, eu não posso ficar amanhã à noite, porque eu tenho que voltar, para poder encorajar os irmãos a reunir, porque se eu não voltar, os irmãos nem reúnem. Quantas histórias vocês conhecem de irmãos que nunca mais voltaram para reunir? E irmãos que eram presentes, atuantes. Eu não sei aqui na região de vocês, na minha região e por outras que eu tenho andado, é assustador. E o que é que nós vamos pregar? Triunfalismo? Dizer, está tudo bem, irmãos, está tudo bem, o barco está furado, mas está tudo bem, tudo bem. Estamos afundando, mas não se preocupe, poderemos sobreviver. É assim, irmãos? É colocar band-aid em cima de câncer? Não. O que eu quero dizer para vocês, chegamos no limiar de Canaã. As grandes batalhas vão se levantar. Nós vamos seguir em pé. Não vamos nos curvar. O nosso Redentor está voltando para nós. Nós estamos indo para um grande encontro. Lembre-se,
nós estamos indo para um grande encontro, o maior de todos os encontros. Para o mundo é loucura, para nós é a maior alegria. O mundo não entende. Você dizer isso no seu trabalho, você vai ser tido como louco, alucinado. Não importa. Eles não vão entender. Agora eu digo para vocês, comece a preparar suas vestes nupciais. O noivo está chegando. Aleluias. Você pode glorificar a Deus por isso, porque é fato. Meus irmãos e irmãs, deixe-me mostrar algo para vocês. Abram suas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 11, o versículo 3. 2 Coríntios, capítulo 11. Então nós temos visto tudo isso, irmãos, sobre o narcisismo digital. A nossa atenção voltada para o nosso próprio reflexo. Essa carência de aprovações virtuais, essas páginas que as pessoas têm. As pessoas ficam pelo desespero, ou desesperados o dia todo pelas curtidas. Ou quantas curtidas, quantas pessoas vão me ver. E é isso que o inimigo está fazendo, gerando esse narcisismo digital. O nosso olhar compulsivamente para nós mesmos. Cuidado, irmãos. Isso é maligno. Isso é satânico. Esse vício em celular, que é o vício em nós mesmos. Não estou dizendo que celular é do diabo. Eu venho falando isso desde quinta-feira. Não é do diabo. O celular não é do diabo. Eu acredito que celular é uma bênção que Deus deu para a nossa geração. É como o jardim do Éden. Agora mantenha a serpente fora. Porque se você não cuidar, entra. Vai roubar o seu tempo, vai roubar o seu casamento, vai roubar a sua vida. Se alguém aqui diz, não, irmão, celular, eu domino ele. Não, ele te domina. Sua vida está lá dentro. Sua conta bancária está lá dentro. Sua agenda está lá dentro. Tudo está dentro. Falta você colocar toda a sua casa lá dentro. Porque tudo está lá dentro. Sua carteira de motorista está lá dentro. Tudo está lá dentro. Isso é fato. A capacidade que ele tem de trazer informações, de aproximar pessoas, isso é algo extraordinário. Agora procure fazer do seu celular um instrumento para a glória de Deus. Senão ele vai ser um instrumento que vai te atrair e te roubar da presença de Deus. Este é o ponto que eu quero mostrar para os irmãos. Esse é o narcisismo digital, que é a grande obra que Satanás está fazendo hoje. Eu tenho ouvido cada história, irmãos. A gente fica numa ponta que ouve as histórias e a gente tenta gritar para os irmãos, cuidado. E os irmãos não querem ouvir. Então eu vejo muitas vezes os irmãos não se guardando disso, sendo permissivos demais. Isso destrói vidas, isso destrói famílias, isso destrói. É escandaloso você pensar que o irmão, ele é escravizado hoje por Netflix, Globoplay, essas coisas. Irmãos, de verdade, eu não estou aqui, não sou eu que pago suas contas. É você que paga as suas contas. Certo? Agora entenda que, antes de pensar em pagar suas contas, lembre que você precisa estar diante de Deus, consciente que você é um mordomo e não dono. Porque se na sua vida natural você é um dono, significa que Cristo não tem um trono no seu coração. E se você vive dessa forma, como o mundo vive, tome muito cuidado, irmãos. Tome muito cuidado. Porque eu me lembro de uma história, que uma menininha chegou para mim, ela tinha 15 anos, ela disse assim, tio Luiz, eu e minha mãe vimos todas as séries da Netflix. Contando assim, foi uma coisa positiva. Falei, sério? Sim. Sabe o que a mãe dela fez? Depois de ver todas essas séries, largou a família, foi embora. Um casamento que eu jamais pensei que poderia ser destruído. Não estou dizendo que é por isso, mas eu digo para você, quando Satanás entra, ele não se limita, ele não encontra limite para destruir tudo na nossa vida. Como pode, irmãos? A igreja que está proclamando a volta do Senhor está completamente enveredada por esses caminhos perniciosos por onde o poder sedutor do anticristo está se movendo.
Como é possível nós não ter o discernimento de entender que isto é extremamente maligno? Filmes recheados de pornografia, de violência, de ideologias de gênero e tantas coisas pervertidas possam ocupar algum espaço e local dentro da nossa casa, e depois a gente está dizendo, eu e minha casa servimos o Senhor. Serve aonde? Serve aonde, irmãos? Então, eu estou colocando essa nota, esse parênteses, para chamar a atenção dos irmãos, que a gente encontra cada história. Hoje, irmãos, o nosso país está sendo dividido assim, quem assistiu Top Gun e quem não assistiu. É assim que está dividida a sociedade hoje. E se você não assistiu Top Gun, você está fora. Você está desatualizado. Então começa algumas coisas assim, irmãos, que é assustador. Você vê essa postura dos irmãos. Antigamente era, quem foi à Disney e quem não foi. Se você não foi na Disney, você é um cara desatualizado. Nunca foi na Disney, então você é ultrapassado. Hoje é assim. Você assistiu, irmão? Então como? A gente fica, parece que é a gente que está errado. Parece que é nós que estamos indo para o inferno e perdemos a visão celestial. Sabe o que o irmão falou para mim? Que o filme Top Gun está recebendo muitas críticas, porque ele é um filme que mostra o homem viril. Não é a favor do feminismo. Não tem cenas de imoralidade. Eu não sei. Já viu que eu não assisti. Então, não tem, eu falei, mas tá, por isso que eu tenho que ir no cinema assistir? O espírito que está por detrás, a máquina que funciona por detrás, os atores, que na grande maioria são pervertidos, ateus, é isso, irmãos, peraí, nós não podemos nos dobrar, o chamado de Deus é para que nós sejamos íntegros e fiéis até o fim, porque essa carne aqui, irmãos, é a pior parte da minha história. E ela precisa só de uma fagulha de oportunidade para entristecer o Espírito Santo. Então, eu não estou aqui bancando o puritano, porque eu não sou. Agora eu digo para vocês, sabendo essa verdade, proclamando para vocês, eu preciso cobrar muito mais da minha vida diante do Senhor. Eu não posso facilitar. Eu digo para vocês, irmãos, parece tolice pregar esses assuntos hoje. Eu não estou fazendo isso em tônica de cobrança, mas mostrando para os irmãos, reflita aos pés do Senhor. Porque a espiritualidade está morrendo, irmãos. A espiritualidade está morrendo, e no lugar da espiritualidade está o espiritualismo, a hipocrisia, a dissimulação. Hoje esse culto a celebridades do momento, hoje todo mundo quer ser uma celebridade, e é fácil. Então o que nós estamos vendo? Os irmãos entrando dentro dos mesmos parâmetros e cultivando essa ânsia de celebridade, esse espírito de celebridade do momento. E as pessoas começam a fazer essas selfies replicadas delas mesmas. Tudo isso é um pântano onde Satanás está te atraindo. Isso destrói vidas, isso destrói casamentos, isso destrói crianças. Nós precisamos manter o testemunho do Senhor. Nós precisamos mostrar para o mundo que é assim uma geração de homens e de mulheres que não vão se prostrar a esta imagem. Veja aqui, irmãos, o texto que eu citei para você, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Aqui você sente o bater do coração do apóstolo Paulo. Ele diz, mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva, com sua astúcia, com sua artimanha, com sua sabedoria ilusória. Essa palavra astúcia, que significa tudo isso? Artimanha, sabedoria ilusória. Interessante que essa palavra também no grego, ela traz a ideia de uma fala artificial. Essa fala artificial, ela tem uma conotação de alguém que fala para agradar, mas que não está falando a verdade. É dizer, eu te amo, mas não se importa com você. É dizer, você é linda, você é lindo, mas não se interessa por você. É isso. É curioso, irmãos, como o Espírito Santo pega uma palavra lá, da língua grega, daquele tempo, e que tem um realce tão grande nos nossos dias. Então ele diz aqui, a serpente enganou Eva com
com a sua artimanha, com a sua astúcia, com a sua sabedoria ilusória. O que ela provocou no coração de Eva foi assim: sereis como Deus. Ah, irmãos, isso foi um sentimento que Eva nunca havia tido. Imagina, quando ela comeu e chegou para Adão e disse: come. Mas come por quê, Eva? O que você fez? É a fruta que não devíamos comer. Deus diz, mas aqui seremos como Deus. Quer dizer, se nós comermos, e se nós nos tornarmos como Deus, ora, o que Deus poderá fazer de nós? Seremos como Ele. Sereis como Deus. Sereis como Deus. Ela ignorou a verdade, desprezou a verdade, caiu no engano da mentira, da sabedoria ilusória, das falas artificiais. Aí diz assim: assim também seja corrompida. A palavra aqui tem um sentido de destruição. Aqui, esta palavra corrompida é destruição. Destruída. Será destruída a sua mente. Paulo não está dando uma palavra para o mundo. Ele está dando uma palavra para a igreja, para mim e para você. Toda esta sabedoria ilusória, toda esta artimanha que nós estamos vendo hoje no mundo, tem como propósito destruir a nossa mente. Nossa mente é uma faculdade da nossa alma. É a faculdade mais importante da nossa alma. Nossa alma é constituída pelo que sinto, pelo que penso, pelo que quero. E a mente é a faculdade mais elevada da alma. Ela é a porta de entrada. Porque quando as mentiras entram, os enganos entram pela nossa mente, ela é a porta de entrada. Ela vai corromper a nossa vontade e as nossas emoções. A mente está no meio e ela corrompe a nossa vontade e as nossas emoções. Então, nossas emoções, elas terão um anseio por tudo aquilo que é corrosivo, é imundo. Compreende? A nossa vontade será sempre dominada pelos afetos mundanos, os anelos mundanos. E é isso que Paulo está dizendo. Aí diz, olha o contraste, a grande perda está aqui. Observe, a grande perda está aqui. Eu acabei de fazer uma exposição sobre essa palavra corrompida. Olha o dano que isso causa. Agora, olha a consequência maior. Ele diz, e vocês se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Lembre-se, Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. A imagem era a expressão, a semelhança era para a comunhão. Era por causa dessa semelhança do homem com Deus que ele podia ter comunhão com Deus. Esta imagem é para a expressão, porque o homem era uma expressão de Deus na terra. O homem foi criado para ser uma expressão de Deus na terra e para ter comunhão com Deus dos céus. Porque ali no jardim do Éden, os céus e a terra se encontravam. O jardim do Éden era o espelho do céu. Antes da queda, os céus, ele estava refletindo na terra, naquele lugar, por causa daquele casal. Então, quando eles pecaram, eles perderam esta comunhão e esta expressão. E depois, irmãos, nós vamos descobrir que a imagem de Deus é Cristo. Cristo é a imagem de Deus. Ele é a expressão exata de Deus. E quando você lê tudo sobre Cristo, como imagem, como expressão de Deus, você pode entender que era isso que Deus havia criado em nós. Deus havia criado em nós essa expressão, essa imagem. E agora, irmãos, Cristo, aquele que é a imagem de Deus, ele desce. Ele desce para poder reivindicar a glória de Deus na nossa redenção. Ele desce não apenas por causa da redenção, mas para uma obra de restauração. Agora ele vai restaurar, ele vai reivindicar tudo aquilo que o Pai perdeu na queda. Ele vai reivindicar pelo sacrifício da cruz do Calvário, mas também
como bênção desta redenção, Ele vai restaurar em nós a comunhão e a expressão. E é isso que Ele fez. Porque aqui está a igreja do Senhor. Nós somos membros desse corpo. Então agora podemos dizer, firmados na palavra de Deus, que em nós, Deus restaurou a expressão e a comunhão. Quando você lê no livro de Hebreus, no capítulo 10, versículo 19, que o Senhor Jesus abriu um vivo e novo caminho pelo seu sangue, e que nós podemos entrar no Santo dos Santos. E você vai vendo isso no livro de Hebreus, de ponta a ponta, nos seus 13 capítulos, que este é um livro que nos mostra que nós podemos entrar diante de Deus. Não é nenhuma loucura um cristão poder dizer assim em qualquer lugar e para qualquer pessoa: eu sinto a presença de Deus, eu entro na presença de Deus, eu entro diante do trono de Deus. Está escrito em Jeremias capítulo 17, versículo 12, trono de glória exaltado nos céus é o lugar do vosso santuário. Podemos entrar confiadamente junto ao trono da graça. Jesus Cristo, Ele foi à nossa frente, Ele é o nosso precursor. Ele abriu um caminho e nós podemos entrar na sua presença. Não é nenhum delírio, não é nenhuma loucura qualquer cristão dizer isso. Porque nós temos, é nosso. E nós podemos entrar sim. Nós temos uma alegria que o mundo não tem. Nós temos uma alegria que o mundo não pode comprar. O que nós temos não é uma condição, não é um estado de espírito. Nós temos é uma pessoa. Amém. Ele é a nossa alegria. Ele disse que estaria conosco todos os dias. Então, meus irmãos e irmãs, aqui está algo muito, muito sério. É que quando nossa mente é corrompida, quando as artimanhas, os enganos, as seduções, as falácias de Satanás encontram lugar na nossa mente, nós vamos perdendo a simplicidade daquilo que é o caráter de Cristo. Aquilo que o Espírito Santo está formando em nós. Irmãos, deixa eu dizer, não sei se eu vou conseguir te ajudar a entender, mas eu vou me esforçar. E peço ao Espírito Santo que me ajude. Meus irmãos e irmãs, entendam, se a nossa mente começa a ser seduzida por esses caminhos tortuosos, pantanosos, dessa realidade artificial, por meio dessas tecnologias, desses aparelhos que nós temos, porque parece que ninguém está vendo problema nisso. Sim, eu creio que algumas pessoas estão vendo, mas parece que, na grande maioria, se a gente olha, mas eu tenho que crer que muitos irmãos já estão percebendo o dano. E digo para vocês, não só isso, irmãos, mas em muitas outras áreas, Satanás está utilizando ferramentas que nos atraem, que despertam em nós um profundo interesse, cobiça, desejo, que começa a ocupar o nosso tempo, a nossa vida. E assim vai. Só que aqui Paulo está dizendo, isso vai corromper. Se isso corrompe a sua mente, você vai perdendo a simplicidade. Você vai perdendo as virtudes de Cristo. E é por meio das virtudes de Cristo, irmãos, que Ele será formado em nós. O que significa que se Cristo não for formado em nós, o anticristo será formado em nós. Ele será formado. E quando Ele aparecer, nós não teremos nenhuma dificuldade de prostrar e adorá-lo, de aceitá-lo. E por que sei disso? Você também sabe, o livro de Apocalipse vai mostrar para nós. Nós vimos ontem todos os textos em Apocalipse que fala de uma geração de pessoas que irão prostrar e adorar o anticristo. Você vai dizer, bom irmão, mas isso é o mundo. Não é o mundo. A palavra adorar ali em Apocalipse, ela vem do latim latreia. É culto. 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 Ali está falando de coisas espirituais. Não é o mundo. Não é o mundo. É importante você entender isso. O mundo não lê Apocalipse. A igreja lê Apocalipse. Apocalipse Deus deu para nós.
Amanhã à noite nós vamos ver a relação que existe entre Atos dos Apóstolos e Apocalipse. E vocês precisam saber, irmãos, se eu estiver enganado, me corrijam. Mas eu digo para vocês que esses 2 livros, Satanás roubou da nossa devoção. A igreja não lê Atos e ela não lê Apocalipse. E quando lê Apocalipse, é para tentar descobrir quem é a besta. É para tentar descobrir quanto tempo durará o milênio. Se a igreja vai ou não vai passar pela grande tribulação. E aqueles gafanhotos, quem é? Meus irmãos e irmãs, nós precisamos da ajuda do Senhor. Porque hoje existe uma igreja anticristo. Uma igreja que está pronta para receber o anticristo. Ah, irmãos, é triste você ver irmãos levantando bandeiras, né? Irmãos aí lutando, irmãos, levantando bandeiras. Irmãos levantando pendões. Irmãos se envolvendo em manifestações em nome do patriotismo. Eles não leram Cristo na sua palavra. Eles não ouvem Cristo. Nossa pátria celestial. Esse país nosso aqui, irmãos, é o país da idolatria. É o país dos incontáveis motéis à beira da estrada. Esse país aqui, irmãos, é o país dos escândalos, da corrupção. É uma nação caída, governada por homens caídos, emergidos em um caudal de pecado. Você tem esperança nessa terra? Eu não tenho esperança nessa terra, eu tenho esperança no céu. Amém. A nossa esperança está no trono. Eu não estou querendo ofender ninguém. Eu só estou querendo te ajudar a retornar à sua vocação celestial. Aquilo que o Senhor te chamou, para aquilo que Ele te salvou. Não perca tempo. Não perca. Então, meus irmãos, com muito amor que eu falo isso para vocês. E aqui está Paulo dizendo para nós, porque uma das grandes marcas do nosso tempo é o abandono ao temor a Deus. Inclusive a palavra temor, ela foi arrancada do dicionário. No lugar dela, colocaram-se autoconfiança, autopromoção. Nosso dicionário não tem a palavra temor. Tem lá autoconfiança. É isso que a nossa geração fez. Eles podem até ler, mas eles não conseguem entender. Essa palavra não existe. É isso que nós estamos vendo. Observe bem, irmãos, a autoconfiança. É como se nós estivéssemos assumindo para nós mesmos que somos o nosso próprio Deus. Não existe limites, não existe fronteiras. Tudo está ficando permitivo. Permitido demais. Permissivo demais. É assim que nós estamos vendo esse desequilíbrio perigoso na nossa geração. Portanto, irmãos e irmãs, tudo é possível, tudo é aceitável, tudo é permissivo. Não existe limites, não existe fronteiras. Nós não vivemos assim. Paulo diz, irmãos, rasgando o seu coração, ele diz: rogo-vos, pois, pelas compaixões de Deus, pelas suas misericórdias, irmãos, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável. Que vossa vida, é isso que ele está dizendo, sintetizando as palavras de Paulo em Romanos 12:1, ele está dizendo: meu irmão, eu rogo a Deus, eu imploro, para que você, para que sua vida seja um culto agradável a Deus. Mas que culto é esse? Onde o tempo da devoção é roubado, onde a oração não tem prioridade, onde a comunhão do corpo não existe. Hoje nós estamos tornando cristãos Zoom, cristãos YouTube. Hoje nós estamos criando essas congregações virtuais. Essas ferramentas aqui, irmãos, elas têm um objetivo sério e santo. E santo. Não é para você e eu fazermos uma troca de comodidade. E infelizmente, irmãos, muitos estão preferindo viver assim.
como que meu corpo pode ser um culto a Deus se Cristo não tem centralidade? Se as minhas prioridades, as minhas preferências não incluem a centralidade e a glória de Cristo? E se a minha satisfação e o meu desejo, ou os meus desejos? Oh, que o Senhor nos ganhe, irmãos. Que o Senhor ganhe o nosso coração. Que o Senhor ganhe a nossa vida. Que o Senhor venha nos ajudar de uma maneira poderosa. Deixe-me terminar aqui com um texto, uma porção muito especial. Aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, os versículos 25 a 33. Mateus capítulo 6, e aqui nós vamos encerrar. Mateus capítulo 6, versículos 25 a 33, diz assim: Por isso vos digo, não andeis ansioso pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Veja o versículo 26. Observai as aves dos céus. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celestial a sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Agora olha o 27. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Agora vamos ao 33, para ganharmos tempo. Depois você lê toda essa porção. Buscai, pois, em primeiro lugar seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Irmãos, eu vou colocar algo aqui, mas eu peço que vocês leiam. Leiam mesmo, senão depois vocês vão sair por aí dizendo coisas que eu não disse. Jesus está dizendo nessa porção que nós não devemos orar pelas coisas naturais da nossa vida, pelo que comer, pelo que vestir. Ele está dizendo, nós não devemos orar por isso. E por quê? Porque Deus cuida. Deus cuida. Então Jesus está dizendo, não fique ansioso pelo que você vai comer, pelo que você vai vestir, como você vai viver. Não fique. Deus cuida. Certo? É o que ele diz. Aí agora ele coloca duas palavras aqui. Observai, essa é a primeira palavra. E a outra é buscai. Então, observe essa palavra aqui. Observai as aves dos céus. Então ele vai dizer, não semeiam, não colhem, nem ajuntem celeiros. O que Deus faz? Deus as sustenta. Agora observe, irmãos. Abra sua Bíblia só para te ajudar a entender essa palavra. Eu gosto muito de usar os próprios textos para poder abrir o significado da palavra. Em Marcos capítulo 8, versículo 25. Aqui nós vamos pegar uma palavra que é a própria tradução do texto grego original. Mas por incrível que pareça, nesse texto a palavra vem traduzida. Se você tem uma facilidade de estudar com o lexo grego, você abre lá, só tem a palavra. Mas interessante que aqui no texto já vem traduzido para nós. Está assim, Marcos capítulo 8, versículo 25. Então, novamente, ele expôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido. Agora, olha essa frase. Tudo distinguia de modo perfeito. Sabe o que significa essa palavra observar aqui? Distinguir de modo perfeito. É o ato de quem vê com clareza. É o ato de quem olha e não tem confusão. É aquele que está vendo, está tranquilo, porque eu estou vendo isso. Então ele está dizendo aqui, distinguir com precisão, distinguir de modo perfeito. Nós temos, como filhos de Deus, comprados pelo sangue de Cristo Jesus, nós que outrora éramos filhos da ira, agora somos filhos de Deus. Nós que outrora estávamos no império de trevas, hoje estamos na esfera do reino do seu Filho. Então nós podemos ver de modo perfeito que Deus cuida de nós. Está vendo aqui, irmãos? Não estou aqui colocando nada mais, nada menos do que está na Bíblia. Aqui está a cura para a ansiedade.
Então chegue em casa, leia esse texto e pare de tomar remédio para a ansiedade. Porque Deus cuida de você. A ansiedade é você viver o amanhã. Tem irmãos aqui, pode ser irmãs, que já estão lá no final do mês de julho, mês de agosto. Já estão no final do ano. Como é que vai ser? Como é que vai acontecer? E agora? E então? E se? Pare de fazer essas perguntas. Sabe por quê? Tudo está naquelas mãos furadas. Tudo está de acordo com a sabedoria e com a soberania de Deus. Todos nós, irmãos, eu, você, temos um grau de ansiedade. Então a Bíblia vai dizer aqui, ó, qual de vós, por ansioso que esteja? O problema não é a ansiedade te assaltar, é ela estar, encontrar um lugar no seu coração e te limitar, jogar para o poço, para o caminho onde você vai terminar na depressão. Aqui está. Vamos a outra palavra, muito importante aqui, que é uma chave nessa porção. Buscai. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino. Aqui temos uma palavra maravilhosa. E essa palavra, ela precisa ser lida com outro texto, que está em Colossenses capítulo 3, versículo 1. Coloque esse texto aí ao lado na sua Bíblia. Diz assim, portanto, se fostes, aqui tem um se, porque é esse se que vai determinar se somos ou não somos, se estamos ou não estamos. Se, pois, ressuscitastes, aqui está, com Cristo. Esse texto, ele é uma sequência de Efésios capítulo 2, o versículo 6, quando diz assim, no 5, né? Vamos pegar aqui, desde do 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais. Aí ele segue. Então, se você foi ressuscitado com Cristo e você foi colocado nos lugares celestiais, você deve buscar as coisas do alto. Como pode alguém que está nos lugares celestiais buscar as coisas de baixo? Sabe o que é buscar as coisas de baixo? É você se curvar. Sabe qual é a grande tônica dessa mensagem? Não se curve. Não se curve à imagem. Sabe por que nós não podemos nos curvar à imagem? Porque nós estamos vivendo a vida cristã num plano mais alto. Então não temos que nos curvar, porque a nossa pátria é celestial. A nossa posição é celestial. Nós vivemos a naturalidade da vida humana, mas também vivemos a sobrenaturalidade da vida espiritual. Só o cristão vive assim. A sobrenaturalidade da vida espiritual. Então aqui está algo claro. O reino de Deus, a palavra buscar é empenhar. Empenhar. É pedir de maneira enfática. É enfático isso, irmãos. Não fique pedindo para Deus o pão de cada dia. Ah, irmão, mas ele disse lá no Pai Nosso, nós temos que pedir, orar, dá-nos o pão nosso de cada dia. Depende da maneira como você olha o pão. Porque Jesus disse, eu sou o verdadeiro pão. O pão de cada dia que ele pede ali não é o arroz com feijão, irmãos. Isso aí até o governo dá, viu? Dependendo da condição, o governo dá. Ele dá cesta, ele dá vários ajuda. Graças a Deus por isso. Mas quando você olha o Pai Nosso, numa posição mais alta, você vai ver que ali, irmãos, não é uma reza que você tem que repetir. Ali está a espinha dorsal daquilo que nós chamamos a cristologia da oração. Eu não tenho tempo para falar sobre isso, mas eu tenho ajudado alguns irmãos a olhar o Pai Nosso de um ponto de vista celestial. Jesus não está nem um pouco aqui interessado em encorajar os cristãos à busca de provisões, porque senão ele vai estar se contradizendo. Ele disse, não se preocupe com isso. O que comeu, o que vestir, está na mão do vosso Pai, Ele vos dará. Entende? Agora, se você nasceu de novo, se você ressuscitou juntamente com Cristo, busque as coisas do alto.
Olha que coisa linda, irmãos. É isso que ele está dizendo. Porque, irmãos, o reino tem que ser a nossa busca. O reino foi revelado e ele será consumado. E nós estamos entre o reino revelado e o reino consumado. Nós estamos perto da consumação do reino. Essa deve ser a nossa busca. Que Deus vos abençoe, meus irmãos. Que Deus vos abençoe com esta palavra. Vamos orar. Senhor, nós te damos graças. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse tempo. Senhor, nós levantamos as nossas vozes aqui para te agradecer. Por causa desse encorajamento que o Senhor está nos dando. Senhor, nós sentimos como se fossem as tuas últimas palavras. Para a igreja que está vivendo esta última hora, as últimas batalhas, os últimos momentos. E nós queremos dizer, eis-nos aqui, Senhor. Fala a tua igreja. Em nome de Jesus. Nós nos alegramos por sermos mais uma vez abençoados com a tua face. Como o Senhor nos disse aqui no início dessa reunião. Obrigado, Jesus. Obrigado, querido Espírito Santo. Louvamos ao teu grande nome, Pai. Amém.